na graça, na unção e nas virtudes do teu Espírito. Aqueles que creem, digam amém. Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Toma o teu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite. Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor pela oportunidade que Deus me concede de estar aqui com vocês. O Senhor tem preservado o seu povo e neste momento, nesta noite, tem nos dado mais esta oportunidade. Glória a Deus. Aproveito aqui o momento para cumprimentar os pastores desta igreja. Nosso pastor presidente aqui, né? José Rodrigues, que Deus abençoe. Pastora Marli, Deus abençoe. Trago aqui um forte abraço do nosso pastor presidente, também Samuel Ferreira. Trago aqui um abraço do nosso pastor de lá de Cunha, nosso campo. Que Deus abençoe os nossos irmãos de maneira toda especial. Também aqui aproveitando o momento, cumprimentar meu amigo, bastante tempo, né? Só não apareceu mais lá, mas Ariel, alguns anos, a gente participou até de retiro junto lá, né? Alguns dias lá. Deus abençoe, é um grande amigo e hoje pediu para que eu estivesse aqui. Ele disse para mim se eu teria possibilidade de vir aqui. Eu disse, rapaz, para mim é uma honra estar aí com vocês. Glória a Deus. O dia foi bem corrido, estivemos ainda em São José dos Campos, tinha compromisso em Guaratinguetá, ainda deu tempo de vir correndo ainda para Lorena. Nosso Jesus é bom, nosso Deus é grande e aqui nós estamos para glorificar ao nome do Senhor. A juventude está de parabéns, Deus continua abençoando esta juventude abençoada. Como líder geral dos nossos jovens do Campo de Cunha, eu trago aqui um abraço e o cumprimento de toda a UJADEC, de todos os nossos jovens do campo, da cidade de Cunha, da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Trago um abraço a todos vocês aqui. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Sem mais demora, sem mais delongas, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que aqui estão. Eu convido a igreja a abrir o texto bíblico comigo no Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista João, capítulo de número 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. João, capítulo de número 1, glória a Jesus, verso de número 14 a seguir. Eu pensando no meu coração, Deus, o que falar àquela igreja, o que falar ao seu povo, a noiva do Cordeiro. O Espírito Santo ministrou uma palavra no meu coração e eu vou transmiti-la aqui nesta noite. É uma palavra simples que até uma criança vai entender aqui. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista João, capítulo 1, verso 14. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Diz assim o texto bíblico, diz assim o texto sagrado: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Repito o texto neste momento. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Amém? Amada igreja, servos e servas de Deus, dentro dos minutos que ainda temos, ao debruçar-me diante do texto sagrado, ao texto bíblico, aqui especialmente no Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista João, um dos apóstolos mais chegados de Jesus Cristo, faltar-me-ia tempo aqui para falar dele, aquele que não escreveu somente o Evangelho, mas também as 3 epístolas, e estando na ilha de Patmos, o grande livro, o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Foi esse João que foi, e assim como também os demais, escreveu, relatou acerca dos ministérios, do ministério de Cristo, ministério terreno, daquilo que Cristo fez, realizou e operou estando entre nós. E passou à igreja os ensinamentos de Jesus, ensinamentos fortes, ensinamentos profundos, que dizia e que diz respeito ao reino dos céus. E foi este João que ele teve uma visão muito diferenciada dos demais evangelistas que também escreveram aqui na abertura do Novo Testamento.
porque Mateus, Marcos e Lucas, cada um em sua visão, cada um dentro da sua capacidade, escreveram as suas obras, relatando também acerca do ministério de Jesus. Só que cada um escreveu direcionado a um povo, direcionado a uma cultura diferente. Por exemplo, se folhearmos as páginas do Evangelho de Mateus, vamos ver que o evangelista escreve direcionado aos judeus. Falando aos judeus, era necessário que eles entendessem que o Messias, o Cristo revelado, Jesus, ele estava já profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Tanto é que o evangelista Mateus vem citando todas as vezes que um fato histórico acontece no ministério de Jesus, ele completa dizendo: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ou seja, todas as vezes que ele escrevia, ele queria mostrar aos judeus que Jesus já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Se formos para Lucas ele escreve a um povo que nós conhecemos como os gregos. Escrevendo aos gregos, Lucas se preocupa em mostrar que um homem perfeito, a cultura grega procurava a perfeição das coisas, a cultura grega procurava mostrar a beleza das coisas, e lá vem Lucas escrevendo a um povo perfeccionista que pensava na beleza das coisas. Então começa a dizer a eles: eu conheço sim um homem que é perfeito em todas as suas obras, e ele nunca pecou, nunca transgrediu, e nem sequer ele falhou com o seu Deus. E vem ele mostrando a genealogia de Adão até chegar em Cristo, dizendo: ele foi homem, a sua humanidade foi real, esteve entre nós, pensou como nós, sentiu dores como nós, mas ainda assim permaneceu fiel e santo até o último dia da sua vida, e depois também ressuscitou e assentou-se à destra do trono de Deus Pai. Todos eles têm uma visão diferenciada. Mateus, ele tem a preocupação de mostrar Jesus aos judeus. É por isso que ele, ao escrever a genealogia, ele começa a partir de Abraão, dizendo: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e passa pela genealogia de Davi, para mostrar que o rei que os judeus tanto esperavam vinha sim da linhagem de Davi, vinham da linhagem dos judeus. Então neste momento, quando eu olho para Mateus, eu vejo ele tendo uma visão de Cristo a partir da genealogia de Abraão, passando pela genealogia de Davi, porque ele tinha um propósito, o propósito de mostrar aos judeus: Jesus, ele veio da genealogia de Davi, Jesus, ele veio da genealogia de Abraão. Quando Lucas escreve, Lucas já tem um outro propósito: mostrar a perfeita humanidade de Cristo, pastor. Então ele mostra a genealogia de Cristo vindo a partir de Adão, e mostrando a eles que Cristo, ele assumiu 100% de humanidade e esteve entre nós. Marcos não citou nenhum tipo de genealogia, porque um escravo, ele apresenta Jesus como servo sofredor, e um servo ou um escravo naquele tempo não tinha genealogia, então ele não mostra nenhum tipo de genealogia. Agora, quando eu olho para João, parece que João consegue enxergar Jesus a partir de uma perspectiva diferenciada dos demais, porque se Mateus enxergava Jesus a partir de Abraão, se Lucas enxergava Jesus a partir de Adão, vem João e disse: ele não veio de Adão, ele não veio simplesmente de Davi ou de Abraão, muito mais do que isso. Ele inicia o seu livro dizendo da seguinte maneira: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É ele que estava no princípio com Deus. Era João dizendo: antes que anjos fossem criados. Era João dizendo: antes que a terra fosse criada. Era João dizendo: antes que as criaturas físicas fossem criadas. Era João dizendo mesmo antes que o mundo visível fosse criado. Era João dizendo mesmo antes que aquilo que é invisível fosse criado, ele no princípio já era Deus. Era João dizendo: antes que Abraão existisse, ele já era Deus. Era João escrevendo e dizendo: antes que qualquer coisa existisse, Jesus já estava no princípio com Deus. Aleluia. João vem apresentando o ministério de Cristo, apresentando o ministério de Jesus. Em João capítulo 1 verso 14, João então abre a sua boca e ele diz da seguinte maneira: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Faltar-me tempo nesta noite aqui para falar acerca do ministério de Cristo, os seus grandes milagres. Todo leitor da Bíblia, quando for ler as páginas do Novo Testamento, fica pasmado diante das grandes maravilhas realizadas pelo nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus se apresentou a este mundo, igreja do Senhor, em um tempo em que a humanidade estava falida, em um momento em que a humanidade estava assentada na sombra da morte e das trevas. Jesus se apresentou neste mundo em um tempo aonde os homens procuravam respostas. Foi neste momento, no momento em que se calam dos últimos profetas, pastora Marli, no momento em que se calam dos últimos profetas do Antigo Testamento, que foi Malaquias. A partir dali vai surgir então os grandes filósofos, pensando na Grécia, do período intertestamentário que nós conhecemos. Nesse período os filósofos vão dando explicações. Foi nesse momento que se desenvolveu a psicologia, os estudos da psique. É neste momento que Aristóteles vai falar sobre a psique do homem. É nesse momento que os filósofos vão dar explicações, ou tentar dar explicações sobre a existência humana, o seu fim, e dar então explicações a várias questões da vida. É nesse momento que, ao olhar para a história, ao olhar para as páginas do texto bíblico, eu começo a entender que onde a voz de Deus se cala, a voz dos homens se multiplicam. Os homens tentam explicar, porque quando Deus se cala no céu, os homens procuram respostas, mas não acham. Os homens procuram preencher o vazio que existe na alma e não acham. É nesse momento que problemas existenciais estão acontecendo no mundo. Se alguém acha que o período mais negro da história foi Hitler matar milhões de pessoas, não foi. O pior momento da história foi quando o homem gritou por socorro e não houve alguém que o respondesse. Se houve um tempo escuro na face da terra, foi quando o homem clamou a Deus e não havia um profeta para falar. Não havia um profeta para dizer: assim diz o Senhor. Deus se calou, Deus ficou em silêncio. Os impérios estão governando o mundo. A Grécia, por Alexandre o Grande, está esparramando a cultura helenística, a cultura grega por todo o mundo. Todavia a página do Novo Testamento se abre em um momento em que a humanidade está falida, em um momento em que a humanidade está chorando, em um momento em que a humanidade está depressiva, em um momento em que não há mais solução. Quando olhava-se para os líderes religiosos daquele tempo, sabe quem é que nós temos ali governando em Jerusalém? Anás e Caifás, homens que tinham, pastor, ortodoxia na mente, mas que não tinham o fogo do Espírito na alma. Não adiantava de nada, porque quando falavam de maneira acadêmica. Quando falavam palavras mortas. Existe um certo teólogo que diz: pregadores mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Eles procuravam por resposta, mas não havia vida. Não havia vida nas pregações de Anás e Caifás. Quando se falava de religião, a religião judaica estava falida, porque era uma religião canalizada em dogmas, em rituais, em ortodoxias mortas, cheio de cerimônias, pela qual não poderia preencher o vazio que havia na alma dos seres humanos e dos pecadores. Foi neste tempo que uma luz resolveu brilhar em Belém. Foi neste tempo que Deus, estando no céu, Ele disse: eu vou resgatar esta humanidade. Foi neste tempo que diz, não eu, mas Paulo diz que, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, Ariel, tomando forma de homem, de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele esteve entre nós. Eu vi, como estudante das Escrituras, eu analisei todas as páginas do Novo Testamento. Eu me impressiono, pastora Marli, todas as vezes que eu olho os milagres de Jesus. Jesus, por onde ele passava, o maior inimigo da humanidade não conseguiu parar da frente de Jesus. O maior inimigo da humanidade, que será vencido ainda no último dia de maneira definitiva, é a morte. A morte, todas as vezes que parou diante de Jesus, ela precisou bater em retirada. A Bíblia Sagrada diz em Lucas capítulo 7 verso 11 que Jesus está indo em direção a Naim, e de repente ele vê uma multidão que vem ao seu encontro. A multidão que estava com Jesus, pastor, estava alegre, estava sorridente, estava cantando, dizendo hossanas ao filho de Davi. De repente ele vem lá, uma multidão vindo, todo mundo chorando, cabisbaixos. Uma viúva na frente já tinha experimentado a morte dentro de casa. A morte veio, se instaurou naquele lar, e lá vem ela carregando no caixão o seu único filho. Jesus vai andando, talvez a multidão naquele dia
multidão olhou para Jesus e disse, talvez aquela multidão, tudo alegre, olhou e disse assim: vamos deixar de lado, vamos deixar passar, depois a gente continua adorando, depois a gente continua louvando, vamos respeitar o morto, vamos respeitar a família. Eu imagino aquela multidão, todo mundo saindo de lado. Quando eles olham para Jesus, Jesus permanece de pé no meio do caminho. Talvez Pedro, Tiago, João olhando para Jesus e diz: Jesus, ei que vem uma multidão por aí, carregando um morto, por respeito à família, o Senhor não vai sair desse lugar. Jesus olhou e disse: daqui eu não saio. A minha Bíblia diz que quando aquele multidão foi passando, Jesus tocou no esquife. Jesus olhou para aquele menino e disse: menino, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que o menino levantou. Falar dos milagres de Jesus é falar de quando Jesus, em João capítulo 11, foi até Betânia. Chegou lá, Marta, Maria disseram: Jesus, se tu se viesses antes, o nosso irmão não teria morrido, o teu amigo não teria morrido. Lázaro já está 4 dias dentro de uma sepultura. Enquanto tinha gente chorando, enquanto tinha gente criticando, Jesus olhou e disse: me leva até onde ele está, tira então esta pedra. E Jesus olhou e de maneira poderosa disse: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que lá vem Lázaro andando. Falar dos milagres de Jesus é falar de quando Jesus, a 4ª vigília da noite, no alto de uma montanha, entre as 3 horas da manhã e as 6 horas da manhã, na 4ª vigília da noite, Jesus está no alto da montanha, vendo lá de cima, a 5 quilômetros, os seus discípulos no meio do lago de Genezaré, sendo açoitado pelas ondas, o barquinho quase quebrando. Passaram 12 horas, e aqui que eu acho interessante, pastor, passaram 12 horas navegando e tinham caminhado só 5 quilômetros. O vento soprava ao contrário e eles diziam: a gente vai morrer. Quando de repente eles olham e vêem que Jesus vem andando. Eles olham e vêem que Jesus vem andando. Jesus olhou para eles e disse da seguinte maneira: não temas. Eu aprendo algo divino e poderoso com Jesus aqui. Jesus não chegou no meio daquela turbulência de mar, pastora Marli, e olhou e disse: mar, acalma, te vento, aquieta-te. Essa não foi a primeira ordenança de Jesus. Primeiro Jesus olhou para eles e disse: não temas. Era uma maneira de Jesus dizer assim: antes de eu acalmar o mar, primeiro eu preciso acalmar você. Era uma maneira de Jesus dizendo assim: o mar está agitado, o mar está em turbulência, o mar quer derrubar o barco de vocês, mas antes de eu dizer ao mar e ao vento para se acalmar, primeiro eu vou acalmar a alma de vocês. Jesus me traz aqui nesta noite para dizer para o coração de alguém: talvez tenha alguém passando por ventanias na vida. O Senhor está dizendo: ei, a oração deve ser mudada. Se você está orando e pedindo para Deus um milagre, parece que o vento não se acalma. Deus está dizendo: primeiro aquieta a sua alma, porque antes de acalmar o vento, primeiro eu vou acalmar você. Primeiro eu vou acalmar a sua alma, primeiro eu vou acalmar o seu interior, primeiro eu vou acalmar seu coração. Depois que se acalmaram, entenderam que era Jesus. Jesus então foi surpreendido por um dos seus discípulos mais temperamentais que tinha, Ariel. Pedro era muito ousado, olhou para Jesus e disse: se é o Senhor mesmo, peça para que eu vá contigo andando sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro, você tem coragem, então vem. Lá vem Pedro caminhando sobre as águas. Jesus entrou no barco, todo mundo acalmado. Jesus disse: agora sim, agora vocês estão prontos para ver o sobrenatural. Agora vocês estão prontos para ver o milagre acontecer. Vento, aquieta-te. Mar, aquieta-te. Aleluia. Aleluia. Durante o ministério de Jesus, várias pessoas andaram com Jesus. Pelo menos 3 categorias de pessoas andaram com Jesus. A primeira categoria de pessoas que andavam com Jesus eram os fariseus. Repita comigo: fariseus. Os fariseus eram pessoas religiosas, tanto fariseus como saduceus, as ramificações que vieram do ramo principal que era o judaísmo. Tanto fariseus como saduceus eram homens religiosos que andavam atrás de Jesus, nunca para ver os milagres, nunca para glorificar a Deus, nunca para ouvir os ensinos de Jesus.
mas andavam atrás de Jesus 24 horas, somente para ver se Jesus ia tropeçar em alguma das suas palavras, somente para acusá-lo se ele curasse no sábado, somente para o acusar se ele fizesse alguma coisa contra a lei de Moisés. Os fariseus eram um tipo de críticos que andavam atrás de Jesus, não queriam o bem da obra, só queriam lançar sobre ele as suas críticas. Este era o primeiro grupo de pessoas que andava com Jesus. O segundo grupo de pessoas que andavam com Jesus se chamava multidão. Quem era a multidão? A multidão era aquela que Jesus, enquanto estava fazendo milagres, estava agarrado a Jesus. Jesus ia para Naim, eles estavam. Jesus ia para Decápolis, eles estavam. Jesus ia para Samaria, eles estavam. Jesus ia para a Judeia, Jesus ia para a Galileia. Onde Jesus estava, eles estavam. Em Cafarnaum encheram a casa, o paralítico não conseguiu nem entrar, teve que entrar pelo telhado. Aonde Jesus estava, a multidão estava. Só que a multidão é um tipo de pessoa que só quer andar com Jesus quando os milagres estão acontecendo. A multidão é um tipo de pessoa que só quer andar com Jesus enquanto ele está multiplicando pães, pegando 2 pães e 5 pães e 2 peixinhos e dando para uma multidão de 5.000 homens. A multidão é um tipo de pessoa que anda com Jesus somente quando Jesus está curando enfermos, somente quando Jesus está fazendo milagre, somente quando Jesus está levantando mortos, quando Jesus está levantando paralíticos, quando Jesus está dando visão ao cego. São um tipo de pessoa que anda com Jesus para ver os milagres, são os curiosos. Um belo dia Jesus olhou para aquela multidão e disse: hoje eu não vou fazer milagre nenhum, vamos para a escola dominical. Naquele dia, pastor, Jesus olhou para a multidão e disse: hoje eu vou fazer aqui um altar de ensino. Jesus olhou para eles e disse assim: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não podem ter parte comigo. Eles olharam para o outro e disseram: duro é para nós esse discurso. Por quê? Porque a gente quer ver milagre, mas Jesus está querendo ensinar doutrina pesada para a gente. A gente quer ver maravilha acontecer, mas Jesus quer ensinar doutrina pesada para a gente. Para a gente é pesado demais. Foi um olhando para o outro dizendo: duro é para nós receber esse discurso. A Bíblia diz que foi 1 a 1 saindo. A multidão foi saindo. Quando Jesus bateu em cima da mesa e disse: hoje é culto de ensino, a multidão foi só saindo. Quem queria milagre foi saindo, quem queria pão sendo multiplicado foi saindo, quem queria ver morto ressuscitando foi saindo. Jesus olhou e viu que todo mundo saiu, porque ninguém suportava o peso das palavras de Jesus. Jesus, eu imagino ele abaixando, se assentando. De repente ele olha para trás e vê 12 que estão do seu lado. Olhou para aqueles 12, pastor, e disse assim: e vocês não querem ir também? Só que esse grupo é um grupo diferente, porque esse grupo agora não é fariseu, e este grupo não é multidão. Este grupo são os discípulos de Jesus. Um deles toma a palavra, como foi o caso de Pedro, e disse: para quem iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? Para onde iremos nós? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. E aqui eu começo a entender coisa divina e uma coisa poderosa. Sempre vai existir pelo menos 3 categorias de pessoas que caminham com Jesus. Pastor José Rodrigues com certeza tem muitos anos no ministério e sabe disso. Muitos caminham junto, mas às vezes estão como os fariseus. São aqueles que lançam as críticas, não querem o bem da obra, e Deus vai guardando eles lá. Também tem aquelas multidões que vem caminhando e só quer ver milagre. Mas sempre tem aqueles também que entram na escola do discipulado com Jesus. O Senhor nesta noite está dizendo ao seu coração: jovens, não seja apenas uma multidão, não seja apenas alguém que quer ver as bênçãos, os milagres, mas seja um discípulo de Cristo, que tendo palavra pesada ou não, você vai estar com Ele, tendo ensinamento ou não, você vai estar com Ele, tendo milagre ou não, você vai estar com Ele, tendo multiplicação de pão ou não, você vai estar com Ele para sempre. O Senhor me traz aqui nesta noite para dizer: ei, eu não prego para simples homens e mulheres aqui, nesta noite eu prego para discípulos de Jesus Cristo. Eu prego para discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo.
E o Senhor está dizendo: se você é discípulo, se prepara. Talvez pode até parar, às vezes pode até cessar os milagres. Talvez exista um tempo da sua vida que você não vai ver a multiplicação dos pães. Talvez existam momentos na sua vida que você vai olhar para o lado e não vai ver milagres acontecer. Mas como discípulo, nesta noite o Senhor está olhando para alguém e dizendo: quando você se sentir sozinho no meio de um mar, você vai olhar e vai ver que Ele vem andando contigo, como que quem diz: discípulo meu não fica sozinho, discípulo meu eu não abandono, discípulo meu eu sempre vou guardar, eu sempre vou chegar no tempo certo. Quem é discípulo pode até não ver, quem é discípulo pode até receber palavras pesadas, palavras duras, mas estará pronto para viver o sobrenatural de Jesus. Quem é discípulo pode até passar pela tempestade do mar de Genezaré, mas no momento da transfiguração e da manifestação da glória de Deus no Monte Tabora, Deus vai procurar os seus discípulos para dizer: vem comigo, eu quero mostrar coisas maiores e elevadas para vocês. Eu quero ensinar coisas maiores e mais elevadas para vocês. Discípulo de Jesus pode até sofrer, pode até padecer, mas os discípulos de Cristo vão ser chamados por Ele no jardim da oração, no jardim do particular. Vão ser chamados por Cristo, vão ser chamados por Deus, como que quem diz: eu não desamparo vocês. Discípulo pode às vezes até errar, porque os homens que Jesus chamou, quem acha que eles eram super-homens, se engana. Pedro negou Jesus. Talvez naquele momento, pastor, ele achou: nunca mais eu entrarei no ministério. Ele me chamou lá em Marcos capítulo 2, dizendo que eu seria pescador de homem, me chamou e me vocacionou para o ministério. Mas no primeiro momento que eu disse que eu não negaria, eu simplesmente olhei para ele e disse: eu não conheço, por 3 vezes. São homens falhos, homens cheios de fragilidades, mas são para estes que mesmo depois de errando, Jesus olhou para eles e disse: eu vou lá para a praia, peça que Pedro vá para lá também. Eu tenho um papo diferente com Pedro. Ariel, naquele momento, talvez Pedro pensou: Jesus vai me dar um sermão porque eu neguei na frente dele. Talvez naquele momento ele pensou: Jesus vai dizer que a partir de hoje eu estou excluído no meio do grupo. Talvez ele pensou: a partir de hoje Jesus vai me excluir do grupo apostólico. Mas quando ele se deparou com Jesus, Jesus olhou e disse para Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Pelas 3 vezes Jesus repetiu a ele, como que quem olhava para Pedro e dizia: Pedro, você está olhando pelo retrovisor da vida, olhando para trás, olhando para o passado. Rapaz, deixa de olhar para trás, deixa de olhar para o que ficou, deixa de olhar para as suas falhas, deixa de olhar para o seu erro. O Cristo que te perdoa está aqui, o Cristo que te ama está aqui. O ministério não acabou, a chamada não morreu, muito pelo contrário. A partir de hoje eu coloco um cajado nas tuas mãos, sabe para quê? Porque o ministério, Schilder, não acabou, ele começa hoje. Era Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, você me negou, mas eu coloco sobre ti o peso de um ministério. Você vai ser uma das colunas da igreja. Glória a Deus. Jesus veio e mandou entre os homens. Esteve entre multidões com problemas de depressão, problemas psicológicos. Se você pensa que isso só existe hoje, naquele tempo também existia. Pessoas que passavam por problemas existenciais na alma, que filósofo nenhum poderia dar uma palavra de solução. Platão, Aristóteles, Sócrates, os pré-socráticos, nenhum deles poderiam com suas filosofias preencher o coração vazio do ser humano, cheio de problemas na família, no lar, o mundo dominado pelo machismo, o mundo dominado por tantos erros e pecados, o mundo dominado pelas densas trevas que repousavam sobre aquele lugar. Eu nunca vi, pastora Marli, eu nunca vi Jesus, a Bíblia dizendo que Jesus entrou numa faculdade de psicologia. Senhora, psicólogas, eu nunca vi Jesus entrando numa faculdade de psicologia. É uma matéria que eu amo muito, mas eu nunca vi Jesus entrando numa faculdade de psicologia. Mas ele era aquele que chegava para a multidão toda cansada, abria os braços e dizia assim: ó, aquele que quiser vir a mim,
Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu tenho alívio para a sua alma. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, porque eu tenho alívio para a sua alma. Eu nunca vi Jesus entrando numa faculdade de medicina, como foi o caso de Lucas, mas eu vejo Jesus contrariando a ciência. Eu vejo Jesus contrariando a ciência da medicina. Agora não falando com a enfermidade, não dando um remédio, mas agora falando com algo que os médicos não poderiam fazer, olhando para a morte, dizendo: morte, bate em retirada. E a morte tinha que sair, e a vida entrava para a glória do nome do Senhor. Um dia eu perguntei: mas Senhor, o Senhor veio a este mundo somente para fazer milagres? E logo na minha mente as Escrituras respondeu: pastor, se Jesus viesse neste mundo somente para fazer milagres, ele não seria diferente dos demais profetas do Antigo Testamento. Porque Eliseu, pastora, mesmo depois de morto, o midianita caiu na sua sepultura, na sua cova, e ao tocar no osso de Eliseu, já morto, ele ressuscitou. Eliseu, ainda vivo, orou pelo menino e ele ressuscitou. Elias fez a mesma coisa. Milagres extraordinários, o mar se abrindo, o Jordão se abrindo, a autoridade de Deus também, milagres também existia. Jesus andou sobre o mar. Eliseu fez o machado flutuar na água. Eliseu bateu a capa de Elias e disse: cadê o Deus de Elias? E eu cheguei à conclusão que Jesus, ele não veio só nesse mundo para fazer milagres, para mostrar que ele é um milagreiro como muitos acreditam. Não. Jesus veio nesse mundo para uma obra muito maior. A morte de Jesus foi uma morte nobre. E daí? Tantos outros mártires, tantos outros homens, até os próprios apóstolos morreram a partir do viés do martírio. No primeiro século da igreja, as mortes eram truculentas, como lâmpadas acesas no jardim de Nero. Os nossos irmãos eram queimados, colocados nos coliseus. E eu entendi também que Jesus não veio neste mundo somente para ter uma morte nobre. Jesus não veio nesse mundo somente para fazer milagres. Jesus veio neste mundo para cumprir a justiça divina. Jesus veio nesse mundo para cumprir a justiça de Deus sobre uma humanidade que estava caída, sobre uma humanidade que estava dispersa de Deus. E foi Jesus que disse lá em Lucas capítulo 19, entrando na casa de Zaqueu: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim buscar e vim salvar aqueles que se haviam perdido. E foi isso que João gritou: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele caminhou entre nós de maneira que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus subiu na cruz, quando os homens crucificaram Jesus na cruz, eu encerro aqui. Quando os homens colocaram cravos em Jesus, quando eles olharam para Jesus, pastor José, e disseram da seguinte maneira: desce daí, salva-te a ti mesmo. Jesus poderia descer de lá, sim ou não? O próprio Jesus disse: se eu orasse ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos para me servir. Pedro, você acha mesmo que eu preciso da sua espada? Se Jesus quisesse descer dali, Ele desceria. Quando os homens olharam para Ele e disse da seguinte maneira: não és filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Eu imagino Jesus olhando e dizendo: se eu descer da cruz, eu salvo a mim mesmo, mas eu vou permanecer nela, porque eu vou levar uma multidão comigo, e essa multidão está diante de mim, ó. Sabe por que Jesus permaneceu na cruz? Porque o olhar da eternidade olhou para você, jovem. O olhar da eternidade viu você, e o Senhor disse: eles não serão levados para o inferno, eles não serão condenados, eles não serão esmagados pelo inferno, eles não serão esmagados por Satanás, porque na cruz era Jesus dizendo: a vitória da igreja, 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 a vitória da igreja. Era Jesus dizendo na cruz. Era Jesus dizendo na cruz: era Jesus dizendo na cruz: está consumado. Children, sabe o que aconteceu na cruz? Colossenses capítulo 2 verso 14.
O meu nome, Schilder, o seu nome, sabe onde estava? Na eternidade. A Bíblia Sagrada diz na carta de Paulo aos Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também a carta aos Romanos diz, o salário do pecado é a... O salário do pecado é a... Se todos pecaram, logo todos merecem morrer. A sentença de morte estava sobre mim e sobre você. Juventude, olha para mim. A sentença da morte estava sobre mim e sobre você. E era uma dívida impagável, não tinha como a gente pagar. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, verso 14, da seguinte maneira: que Jesus, quando subiu na cruz, pastor, ele pegou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. É como se a mão da eternidade, enquanto Jesus estivesse na cruz, fosse levada lá na eternidade e pegasse o papel que estava com o meu e o seu nome, e embaixo estava escrito sentenciados à morte. Jesus pegou aquele papel e veio trazendo. Aí sabe o que Jesus fez com o peso daquele papel? Colocou sobre os seus ombros, junto com a cruz, e foi subindo. Enquanto Jesus ia subindo o Gólgota, enquanto Jesus ia subindo o Calvário, alguém olhava para ele e dizia: cadê o seu Deus? As pessoas davam socos no seu rosto, cuspiam no seu rosto, arrancavam as suas vestes, blasfemavam do seu nome e diziam: por que você não desiste? Ele foi subindo, 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 até chegar no alto do Calvário. Quando chegou no alto do Calvário, sabe o que ele fez? Ele pegou a cédula que era contra nós, o meu nome e o seu estava na mão dele. Sabe o que ele fez? Ele colocou na cruz, e diz a Bíblia, ele retirou de no meio de nós a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, e ele arrancou do meio de nós, Ariel. Ele foi subindo, subindo, subindo. Quando chegou na cruz, ele fez assim, ó, pá, tá cravada. Era a forma dele dizer: a dívida está paga, a dívida está paga. Aqueles que deveriam morrer, a partir de hoje terão vida, e vida em abundância. Com a permissão do pastor dessa igreja, eu convido você a ficar de pé, por gentileza, porque eu quero orar pela sua vida. Alabashuribikandarabasuribikandaragai. Eu estou aqui num trabalho de jovens, e eu venho aqui nesta noite dizer, debaixo da autoridade da palavra de Deus: jovens, na cruz o brado de vitória foi dado sobre vocês. A igreja ainda sobrevive sobre a mensagem do Calvário. A igreja permanece viva porque a obra da cruz nos deu salvação. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Ó Pai da eternidade, príncipe da paz, eu oro, Senhor, neste momento com a sua igreja, com esses jovens e com o teu povo. Senhor, eu creio piamente que o Senhor tem endereço certo. O teu Espírito me arrancou lá de Cunha, Senhor, e me trouxe aqui à cidade de Lorena. E o Senhor trouxe-me aqui, Senhor, nesta noite, para que por intermédio da tua palavra, Senhor, muitos laços fossem quebrados. Porque pessoas entraram aqui, Senhor, com espírito de complexos de inferioridade, dizendo que não podia, dizendo que não iria, alguns pensando até em desanimar. Senhor meu Deus e meu Pai, pelo poder do teu sangue e pelo poder da obra realizada na cruz do Calvário nesta noite, eu oro sobre a vida de cada jovem que aqui está, sobre a vida de cada filho teu, e peço que a tua potentes mãos, Senhor, fortaleça a vida dos teus filhos, e que esta igreja esteja, Senhor, protegida debaixo do teu sangue e debaixo da obra eterna do Senhor Jesus. Neste momento eu te louvo e te glorifico, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, nós te exaltamos e te glorificamos.